Bom, então a gente volta agora com as apresentações dos alunos. O Rafael, da Instituto de Física de São Paulo e também associado à UFMG, Federal de Minas Gerais, vai fazer sua apresentação. Então, quando quiser começar. Beleza, obrigado. Bom, então, bom dia, meu nome é Rafael. Atualmente eu sou estudante de mestrado do Instituto de Física da USP, mas eu vou falar hoje sobre algumas das coisas que eu fui estudando no final da minha graduação na UFMG, e que algumas dessas coisas culminaram na escrita da minha monografia lá naquela instituição. E o tema da apresentação hoje é sobre simetrias conformes na ação de Polyakov. Então, a minha intenção hoje é apresentar um pouco o que é a ação de Polyakov, o raciocínio por trás, algumas das coisas que você pode pensar por trás desse formalismo em termos de Lagrangiano, em ação, e falar um pouco sobre as simetrias dessa ação que coincidem com o grupo conforme. Então, a primeira coisa que eu queria começar aqui é com um exemplo bem simples, né, de uma ação dos primeiros exemplos que a gente estuda, que é a ação para a partícula pontual relativística, né? Então, a gente escreve a ação em termos do comprimento da linha de mundo da partícula, né, dada aqui em termos da métrica no espaço plano e em termos das suas coordenadas x parametrizadas por um parâmetro tal. E a regra do jogo é você encontrar qual dessas curvas aqui que descreve a trajetória correta da partícula, né, que seria a curva que vai minimizar essa ação. Então, uma regra é você variar a ação com respeito a essa variável dinâmica aqui, que seria a coordenada da partícula, e encontrar qual dessas curvas qual equação de movimento efetivamente minimiza a ação. Né? Essa é uma ação bastante simples, né? Na forma que você escreve, ela está só em termos do comprimento da linha de mundo e em termos da massa da partícula, só que ela apresenta alguns problemas quando você vai tentar sofisticar um pouco mais o seu problema. Em particular, quando você vai tentar quantizar a partícula relativística a partir dessa ação, não é uma coisa muito simples de se fazer por conta dessa raiz quadrada que aparece aqui no termo do comprimento da linha de mundo, né? E um outro problema que aparece aqui nessa ação é que essa ação não é muito útil para descrever partículas sem massa, né? Porque ela justamente tem um termo aqui de massa multiplicando. Então, se você tiver uma partícula sem massa como um fóton, essa ação já não é mais tão útil. É, e a maneira como você contorna esse problema é você escrevendo uma nova ação que elimine esses problemas, uma ação sem uma raiz quadrada no termo e sem um termo de massa multiplicativo, que gera as mesmas equações de movimento. Eu não coloquei essa ação aqui agora, porque eu só quero trazer essa ideia de que, contanto que você obtenha a mesma física, no final das contas, a forma da sua ação não é uma coisa tão importante dessa forma, desse jeito. É mais uma conveniência de qual que é a ação que é mais fácil de você trabalhar, dado o contexto do seu problema. Mas, no final das contas, a física que traz por trás, que é o que você consegue realmente observar, é a mesma. Para você generalizar da ação de uma partícula relativística para a ação de uma corda, de uma corda bosônica, o raciocínio que você toma é que, no caso da partícula, a partícula, como que ela se difere de uma corda, né? A partícula é um objeto sem dimensão, né, que quando ele viaja no espaço-tempo, ele descreve uma trajetória em forma de uma linha, né? Por isso que a gente escreve a ação da partícula em termos da linha de mundo dela. No caso de uma corda, a corda é um objeto extenso, né? Um objeto unidimensional que, quando viaja no espaço-tempo, ela não descreve mais uma trajetória em termos de uma linha, mas e sim em termos de uma área, né? Ou, como é conhecido mais no jargão, uma folha de mundo, ao invés de uma linha de mundo. Né? Então, dependendo de se a sua corda é uma corda aberta, né? Uma corda que é com em que as extremidades não coincidem, você tem uma corda que descreve um plano, né, naquela viagem no espaço-tempo, enquanto com a corda fechada, que seria uma corda em que as extremidades coincidem, ela descreve uma espécie de um tubo, né, em ambos os casos, uma folha de mundo. Então, a maneira de você escrever a ação mais simples de uma corda, que seria a ação de Navier-Stokes, em termos agora ao invés da linha de mundo, em termos do diferencial da área da folha de mundo, né? E aqui a gente introduz um novo parâmetro, que seria o análogo de uma massa para uma partícula relativística. Para uma corda seria a tensão da corda, que é medida por esse parâmetro T, e o diferencial da área é dado por essa expressão aqui. Aqui nesse próximo slide eu simplesmente copiei aqui a ação de Navier-Stokes só para discutir um pouquinho esse diferencial aqui da área, que ele depende dessas funções xmi e xni, que são as funções que descrevem as coordenadas na folha de mundo, né? Essas coordenadas elas são parametrizadas por dois parâmetros, tal e sigma. Eu sei que aqui aparece esse sigma aqui com índices um pouco
e aqui também nesse diferencial aqui, é um pouco confuso, mas é a anotação padrão na literatura, né? O sigma com o índice aqui, ele pode assumir os valores de tal, que seria um parâmetro que tem uma interpretação de tempo na folha de mundo, ou assumir um valor de sigma, que seria uma interpretação de uma coordenada espacial na folha de mundo. Né? E se você escrever a ação de Nambu-Goto explicitamente em termos dessas coordenadas, você escreve uma ação dessa forma aqui, onde a derivada com ponta aqui é para ser entendida como uma derivada com respeito a tal, enquanto o x' é uma derivada com respeito a sigma. Muito bem. Agora, né, então aqui eu coloquei uma figura só para a gente poder ter uma intuição, né, do que são esses parâmetros na corda. Então, sigma seria você parametrizar a corda ao longo dela mesma, né, enquanto que tal seria uma direção ortogonal que teria essa interpretação de tempo. E aqui é muito comum na literatura você parametrizar o sigma fazendo ele variar de 0 até π no intervalo fechado, para facilitar um pouco as contas quando você for trabalhar com cordas fechadas, mas é comum também encontrar o sigma assumindo valores no intervalo de 0 até um comprimento L arbitrário. Então, uma coisa que eu deixei de mencionar é que essa ação de Nambu-Goto tem exatamente um dos problemas da ação da partícula relativística, né? Ela tem o problema da raiz quadrada, né? De novo aparecendo aqui, que vai dificultar a quantização, né? Que a gente for expandir esse termo aqui em torno de uma solução clássica e obter relações de comutação. Então, a maneira como a gente corrige isso motiva a gente a encontrar uma nova ação, que seria a ação de Polyakov, que é o objeto principal dessa apresentação aqui de hoje. Né? Então, a ação Polyakov ela é uma ação que gera as mesmas equações de movimento da ação de Nambu-Goto, só que ela não emprega mais a raiz quadrada entre os termos. Né? Ela agora vai empregar um novo termo aqui, que seria um campo auxiliar que a gente fala, que a gente introduz, que vai ter a interpretação de uma métrica na folha de mundo. Né? E aqui essa raiz aqui do H sem os índices seria o determinante da métrica na folha de mundo. Então, a maneira como você encontra, como você trabalha quando você escreve a sua ação, né, você quer encontrar as equações de movimento, quer encontrar a física, né, no seu problema. Então, no caso ali, da ação de Polyakov, aqui a gente pode assumir tanto como variáveis dinâmicas, tanto as coordenadas na folha de mundo, quanto a própria métrica da folha de mundo. Né? Você consegue imaginar que a evolução da folha de mundo no tempo não precisa ser uma coisa necessariamente estática, né? Pode ser uma coisa dinâmica e ter uma equação de movimento associada à própria métrica mesmo. E essa derivada funcional, né, da ação com respeito à métrica, né, vai resultar as equações de movimento, mas também vai nos dar informações sobre o tensor de energia-momento dessa nossa teoria, que é uma grandeza muito importante. Né? Essa identidade aqui é uma identidade bastante conhecida para uma discussão mais profunda sobre ela, tem o livro do Carroll, e essa relação entre o tensor de energia-momento e justamente essa derivada aqui vai poder nos permitir escrever como o tensor de energia-momento sendo nulo, né? E a gente consegue obter duas grandezas pelo preço de uma. Né? A gente faz essa variação aqui, a gente vai encontrar essa equação de movimento associada a esse campo auxiliar, essa métrica da folha de mundo, e ao mesmo tempo vamos encontrar uma expressão para o tensor de energia-momento. Né? E a gente pode usar essa expressão aqui para obter alguns constraints, algumas restrições na nossa equação de movimento e simplificar ela mais. Então, antes de discutir um pouco mais sobre as equações de movimento em si, né, que é a informação fisicamente mais relevante quando a gente escreve a ação, eu queria discutir as simetrias da ação de Polyakov. E por simetria, o que eu quero dizer são transformações em que você pode aplicar nas suas variáveis dinâmicas, aqui as funções que representam as coordenadas da folha de mundo e a métrica da folha de mundo, que deixam a sua ação invariante, né, que a ação não muda de cara. Né? Eu vou tentar passar aqui um pouco rápido para não comer muito tempo, mas isso é uma coisa que pode ser verificada, né, que a ação de Polyakov ela é invariante sobre, por exemplo, as transformações de Poincaré, né, que englobam as transformações de Lorentz, né, que são dados aqui por esses tensores antissimétricos aqui, a mini, acrescidas também de translações no espaço-tempo. Então, na graduação a gente vê um pouco mais as transformações de Lorentz, não tanto as transformações do grupo de Poincaré, mas
a ação de Polyakov é invariante sobre esse tipo de transformação. Uma outra transformação é a transformação por reparametrização, né? Então, significa que você pega aqueles parâmetros sigma e tal, que parametrizam, né, a folha de mundo, e você pode escrever novas funções desses parâmetros em que vão preservar a cara da sua métrica, né? Isso aqui é um outro tipo de uma outra simetria importante da nossa ação. E a última simetria, que é uma simetria talvez um pouco diferente, seria a simetria de Weyl, ou a simetria de escala, que seria uma transformação de escala da métrica mesmo, né? Que tem esse fator exponencial. Caso isso aqui não esteja parecendo muito não esteja trazendo a intuição de uma transformação de escala, nós podemos expandir essa exponencial, né, em torno desse parâmetro lambda e escrever dessa forma aqui. E aqui fica bem com uma cara mesmo de uma transformação de escala, né? Você pega a sua métrica e multiplica por um fator constante, né? Então, você tem uma dilatação ou uma contração, por exemplo. Né? Então, essas três transformações são parte do chamado grupo das transformações conformes, né? O grupo conforme. Né? Transformações conformes, elas são entendidas de uma maneira mais geral como transformações que preservam os ângulos no espaço que você está aplicando. Né? Então, por exemplo, se você pega um triângulo, se você tentar imaginar um triângulo, você imaginar ele dilatando ou contraindo, né? Você vê que os ângulos entre os lados do triângulo não se alteram. Né? Então, a transformação de escala é um exemplo de transformação conforme. Né? Então, por conta dessa invariância sobre esse grupo específico de transformações, que a gente diz que a ação de Polyakov, a folha de mundo descrita pela corda, é descrita por uma teoria de campos conforme em duas dimensões, né? Que é uma teoria de campos invariante por transformações conformes. Agora, por que é importante a gente estudar essas simetrias na teoria? Tem uma razão, uma primeira razão, né, que é simetrias em geral nos dão leis de conservação na nossa teoria, mas também, nesse caso aqui, as simetrias conformes, elas são simetrias fortes o suficiente para poder ajudar a gente a facilitar um pouco as equações de movimento, por exemplo. Então, teorias conformes, elas têm essa característica muito forte, né? As simetrias são fortes o suficiente para você usar as próprias simetrias da teoria para simplificá-la. Então, uma dessas consequências aqui, que é uma consequência que eu acho particularmente interessante, é que, usando a invariância de escala, você consegue chegar mostrar que o traço do tensor de energia momento, que eu mostrei alguns slides atrás, é nulo. Né? E a maneira como você faz isso é você introduz aqui a transformação conforme. Aqui eu estou só colocando seria uma ação um pouco mais geral, né? Eu introduzi um campo que a mais que vai escalonar com essa exponencial aqui de novo. Só lembrando que quando você está fazendo, só mostrar isso aqui mais uma vez, que quando você está fazendo a transformação de escala, né, a sua outra variável dinâmica da ação de Polyakov, ela não vai se alterar, né? A variação é nula. Então, quando você faz escreve essa equação, o que você pode simplesmente fazer é substituir esse termo aqui pelas equações de movimento desse campo escalar φ aqui, então esse termo aqui vai para zero, e aqui esse termo aqui é o termo justamente proporcional ao tensor de energia momento. Né? Então, se você substituir a expressão do tensor de energia momento aqui e supor que a variação da sua ação para esse tipo de variação na métrica se anula, você encontra essa expressão aqui e tira aqui, né? Você tem essa métrica aqui multiplicando o tensor de energia momento, e você vai encontrar aqui que o traço do tensor de energia momento é zero, que é outra característica forte também de teorias de campo conformes. Né? Todas as teorias de campo conforme têm o seu tensor de energia momento com traço nulo. Isso é uma característica principal desse tipo de teoria. Então, só para andar um pouco mais rápido, eu estou vendo que o meu tempo está correndo, você pode usar ainda mais as outras simetrias da ação para poder simplificá-la mais. Então, eu mostrei aqui usando a transformação de Weyl para mostrar que o tensor de energia momento é zero, mas você pode usar também aquela invariância por reparametrização e a transformação de escala para justamente escolher coordenadas onde a sua métrica na folha de mundo pode ser escolhida como sendo a métrica de Minkowski. E assim você facilita um pouco a forma de sua ação. Né? Então, se você pegando essa que foi a ação de Polyakov na forma que eu apresentei, você consegue usar essas simetrias para poder simplificar ela e escrever ela em termos dessas coordenadas aqui, que são chamadas de coordenadas no cone de luz. Né? É só a física, no final das contas, é a mesma, a gente só está simplificando um pouco a cara da nossa ação.
Então, continuando o processo, né? Você fazendo a variação da ação com relação às suas coordenadas, impondo condições de fronteira, fazendo um beabá aqui que eu tô pulando bastante aqui por causa do tempo. Você vai encontrar que a equação de movimento que rege essa coordenada aqui, xmi, seria uma equação do tipo uma equação de onda, né? Cuja solução geral a gente estuda no curso de equações diferenciais, que são ondas propagando para a esquerda e para a direita, né? Então, a física mais interessante que você consegue tirar é você impor as condições de fronteira e encontrar qual é a expressão geral para essas equações, né? Então, você pode impor tanto condições de Dirichlet, né, onde as extremidades da sua corda são presas, ou condições de Neumann, onde as extremidades estão soltas. Aqui, eu tenho um erro aqui nessas imagens, que eu coloquei o parâmetro sigma variando de 0 até π, e aqui eu coloquei ele variando de 0 até L, né? Então, você pode pensar que esquecer esse π aqui que está escrito nas imagens e pensar que é só sigma igual a L, né? Um comprimento arbitrário. Então, as soluções gerais para cada um desses casos, né, para condições de Dirichlet ou de Neumann, são essas daqui, em termos de uma expansão em modos aqui da corda. E esses modos aqui de oscilação, quando você for fazer a quantização da corda, né, esses modos, você vai tirar os comutadores, né, das suas grandezas, e esses fatores alfa, mi, n aqui nessas duas expressões vão justamente obedecer relações de comutação de operadores de criação e aniquilação. Por isso que a gente fala que, em teoria de cordas, as oscilações, os modos de oscilação da corda dão origem a partículas subatômicas. Então, eu estourei aqui meu tempo, eu só queria passar algumas ideias e umas conclusões aqui desse trabalho. Tinha muito mais coisas que eu poderia falar, foi muito mais coisas que eu discuti na minha monografia no final do curso, mas a primeira coisa é que essa quantização da corda, né, o problema da quantização se dá de uma forma mais suave pela ação de Polyakov, que não é a primeira ação que você vê, mas é a ação mais fácil de se trabalhar para esse problema específico, e que para o processo de quantização, o que você faz é você tira os brackets de Poisson, né, ali daquela solução clássica que eu apresentei, e transforma esses brackets em colchetes, né, vira os computadores a menos de uma constante. A folha de mundo da corda ela é descrita por uma teoria de campo conforme, né, em 2 dimensões, e é importante falar que as teorias de campo conforme são teorias já bastante estudadas, né, elas têm restrições muito grandes, ela tem outros resultados que você usa para poder restringir um pouco mais a classe de soluções que você tem para as equações de movimento, e você impõe novas restrições sobre as excitações e para você encontrar quais excitações realmente representam partículas físicas e entre outras. E é importante também dizer que essa é uma área muito rica de pesquisa, que você pode usar resultados que implica que você pode usar resultados de teorias conformes para trazer novos insights ou novos resultados para a teoria de cordas e vice-versa. Aqui eu deixei um link para quem quiser depois, um artigo mais de divulgação que mostra um pouco sobre a aplicação de teorias conformes em transições de fase, né? E para quem estava na apresentação do professor Pedro Vieira e do Diego Trancanelli, sabe que a relação entre teorias de cordas e teorias conformes é um pouco mais profunda, né? Tem essa ideia de dualidade calibre-gravidade, o ADS-FT, né? Que eu não comentei aqui muito. Mas, enfim, o que eu tinha para poder passar, eu já passei bastante do meu tempo, o que eu tinha para passar hoje era isso. Aqui estão algumas das muitas referências que eu usei nesse trabalho, e agora eu fico aberto a perguntas. Obrigado pela atenção. Obrigado, Rafael, pela apresentação. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Tem pergunta. Pode fazer. Obrigada, Rafael. Essas condições de fronteira que você mencionou, ou seja, você tem 2 possíveis, e qual que é a motivação para escolher uma ou outra, ou você faz o seu cálculo com 2 cálculos com cada uma e compara com alguma coisa? Como é que... Bom, ou descrevem partículas diferentes, ou bosônico, fermiônico? Bom, no caso aqui eu apresentei só o caso de cordas abertas, né? Eu sei que, por exemplo, quando você está trabalhando com cordas fechadas, né, que você não ia colocar mais uma condição de fronteira, mas uma condição de periodicidade, uma das partículas que aparece na hora que você faz a quantização é justamente o graviton, né? Aparece uma partícula sem massa com spin 2. Agora, aqui nas cordas abertas, tem
Tem uma sutilezas aqui que eu não falei, algumas motivações físicas. Por exemplo, quando você pensa uma corda que está fechada, uma corda que está com as extremidades presas, você pensa o que ela está presa no que exatamente, né? Que é o que significa você trabalhar com uma corda relativística como essa e as extremidades estarem presas, né? Então isso aí vai dar para a gente a noção, uma nova noção de uma coisa um pouco mais abstrato, que é a ideia de debranas, né? Que acho que até o professor, o Diego Trancanelli, chegou a mencionar isso no seminário dele. Então, assim, depende... quando você trabalha com esse tipo de problema, você tem essa liberdade para poder ter essas condições de fronteira, né? Então, o interessante é você impor essas condições em cima e obter as soluções, né? Tirar os seus computadores, fazer a quantização e ver que resultado físico você consegue tirar disso. Agora, qual partícula exatamente vai resultar de qual condição de fronteira, eu não saberia te dizer agora. Eu sei que o exemplo mais clássico, que é um exemplo um pouco mais, não diria simples, mas um exemplo que é visto primeiro, que é o exemplo da corda fechada, vai dar origem justamente ao grávido. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta. E aí a maneira que você identifica a partícula é porque você chega em spin e massa e Sim, carga? sim, você chega em relações de computação e quando você faz o processo de quantização, e isso daí você usa depois para poder estudar Tá. É alguma coisa, tipo, vai mudar sua teoria de grupos, por exemplo. E daí ou o quê? Eu não sei o que você mudar a teoria de grupos, como assim? O grupo que está descrevendo muda? Você consegue chegar... É que eu não consigo, assim, eu não consigo enxergar exatamente como você extrai um spin daqui, entendeu? Qual que é o spin da sua partícula? Que seria... Né, o que você caracteriza uma partícula? Spin, carga, massa, basicamente, né? Então, eu não consigo enxergar exatamente como que se extrai essas informações daqui, mas seriam essas informações, um exemplo que você deu do graviton, por exemplo, seria algo assim, uma partícula de massa. Seria uma coisa dessa forma. Isso seria uma coisa um pouco mais... foi uma coisa que é um pouco mais tangente assim, ao trabalho que eu fui fazendo, mas você chega nessas informações a partir justamente das relações de computação, né? Quando você está quantizando uma teoria, o passo que você parte é estabelecer relações de computação entre as suas grandezas e aí ver os resultados físicos que você chega lá. Agora, os detalhes, assim, em qual passo exatamente vai aparecer a massa de cada partícula, onde vai aparecer o spin, eu não saberia te dizer. Então, mas são informações que você tira, assim, justamente desse tipo de raciocínio que veio. A teoria de cordas, ela começou com uma teoria para descrever QCD, né? Ela não começou com uma teoria para descrever gravitação quântica. E foi justamente desse tipo de raciocínio, estudando essas condições que você impõe nas soluções para diferentes condições de fronteira, que apareceu justamente a partícula do grávido. As pessoas, então, essa oscilação que corresponde a essa partícula que a gente quer que apareça na gravitação quântica. Agora, o detalhe disso aí, de qual que é exatamente o passo, quais são as contas que você tem que exatamente fazer para chegar nessa relação, eu não saberia te dizer. Isso é acima do meu paycheck. Tá bom, obrigada. Nada. Quem que falou? Não apareceu o nome aqui da pessoa. Ana. Ana, obrigado, Ana. Obrigada a você. Bom, então, agradeço mais uma vez ao Rafael pela apresentação. E agora a gente segue com a apresentação do Vitor. Obrigado pela oportunidade aí para apresentar. Opa, bom dia. E deixa eu abrir aqui a minha tela. Não sei se eu já posso compartilhar a tela. Já pode. Beleza, deixa eu compartilhar aqui então. Eu não sou muito familiar com o Zoom. Vamos ver. Share. Eu não sei se vocês conseguem me ver, me escutar e ver a minha tela bem, então se alguém não conseguir, pode avisar. Tá para ver. Não sei se tá tudo ok? Tá ok. Então, a segunda apresentação é do Vitor, da USP São Carlos. Quando você quiser começar. Isso, deixa eu botar aqui a configuração.
não aparecer a barrinha que tá aqui em cima. Uhum. Ok, então eu agradeço bastante a oportunidade de vocês. Então, bom, meu nome é Vitor, eu sou aluno do IFSC e hoje eu vou apresentar o trabalho que tem sido a minha pesquisa nos últimos 2 anos no meu mestrado, sob a orientação do professor Eric Andrade. Não tem o nome dele aqui. Bom, ele não está assistindo, então não tenho que pedir desculpas por ele. Mas, bom, o título é Perturbando o líquido de spin de Kitaev com desordem. E como é um seminário para pessoas de várias áreas da física, eu quero começar aqui na minha introdução mostrando um pouco sobre o que é esse modelo, pelo menos ter uma noção do que é um líquido de spin. Então, eu quero dar um background teórico um pouco básico e depois eu vou partir para o nosso trabalho em si. Então, eu quero mostrar alguns resultados da minha pesquisa no final. E, bom, eu começo introduzindo o que é o modelo de Kitaev. Então, é um modelo simples, é um modelo de spin meio numa rede honeycomb. E o que é de interessante nesse modelo é que, se você ver, os acoplamentos são simples, são do tipo easy em primeiros vizinhos, mas eles são direcionados, no seguinte sentido. Então, se você seguir esse bonde azul, por exemplo, os spins interagem só via componente Z e assim por diante. Então, ele tem uma forte anisotropia na própria definição no Hamiltoniano. Isso leva a uma situação... Deixa eu ver se o slide está passando... e passou demais. Porque a seta não está funcionando aqui, perdão. Enfim, então, essa situação do spin interagir via um acoplamento direcionado leva a uma emergência do fenômeno chamado de frustração de spin. Então, você não consegue minimizar a energia de maneira simultânea em todas as direções. Você não consegue satisfazer essa condição de minimização. Então, não há ordem magnética no seu material, nesse modelo. E a nível quântico, isso dá emergência numa fase chamada de líquido de spin. Então, o ground state do sistema ele é altamente emaranhado, tem um emaranhamento de longo alcance. E as excitações elas são fracionalizadas, que a gente chama. Então, essa situação de excitações fracionalizadas pode ser bem entendida com a solução exata, o que já é extraordinário. O fato do modelo ter uma solução exata já é bastante interessante, como que Kitaev mostrou. E ela é bastante engenhosa, então eu quero mostrar aqui uma maneira bem qualitativa de como ela funciona. Então, ela funciona assim, você vai pegar o spin e você particiona ele em fermis de Majorana, daí que vem a fracionalização dos graus de liberdade. Você reconstrói a teoria a ponto de achar essa hamiltoniana, que é o Hamiltoniano efetivo de fermions livres, então se ele é quadrático nos Majoranas, eles realizam hopping na rede, e um campo de gauge Z2, que tem valor mais ou menos 1 ao longo dos links na rede. E o que é interessante é que esse campo de gauge é estático, então ele não evolui com o tempo, por isso que a teoria ela é integrável, então esse campo ele não tem uma dinâmica própria, você pode imaginar que é congelado, é um background estático, e os fermis de Majorana passeiam na rede. Então eu reescrevi uma teoria de spin com uma outra teoria, com fermis de Majorana, mas que é fisicamente equivalente. E eu quero notar um detalhe técnico, os observáveis nessa teoria nova no setor de gauge são os fluxos. Os fluxos são essas coisas aqui. Eles são a circulação ao longo de um hexágono. Então, a interpretação de teoria de gauge faz sentido que, uma vez que você determina os fluxos que passam nas suas plaquetas, nos seus hexágonos, você escolhe um gauge dessas variáveis de link, e aí você diagonaliza o sistema. E aí você pode diagonalizar os fermis de Majorana. Então, dentro das várias configurações de fluxo, a pergunta é, qual é o ground state? Qual delas minimiza a energia e resolve, de fato, o modelo? E a mais simples, é o fluxo zero, que torna a rede honeycomb trivial. Você não tem nenhum sinal nela, e faz com que os fermis de Majorana tenham um espectro igual ao do grafeno. Então, se resume a teoria agora num modelo bem conhecido da matéria condensada, em que o espectro a baixas energias ele é linear, tem os cones de Dirac, e o que é mais importante para a termodinâmica, que eu vou mencionar mais adiante, o resultado importante é a densidade de estados é linear a baixas energias também. Isso aqui é um detalhe importante da teoria. E, bom, isso é um modelo puro. O próprio Kitaev mostrou que você pode torná-lo mais rico ainda se você consegue botar um campo magnético no modelo. E o interessante é, se você aplica um campo, você tem um termo de Zima, você quebra a integrabilidade, você não resolve com aquela representação de Majoranas, mas via perturbação você acha um Hamiltoniano efetivo em termos de Majoranas, seria um campo fraco, por exemplo. E o que é legal é que esse termo aqui, para quem conhece a teoria de isolantes topológicos, gera um modelinho que é igual ao modelo de Haldane, é um modelo de isolante topológico, porque ele quebra a reversão temporal e abre um gap no espectro. Então, seu cone de Dirac, dos Majoranas, ele agora é gapeado. Então, como é típico da teoria de isolantes topológicos, vai ter a aparição de um estado que a gente chama de um modo quiral na borda. Nesse caso, ele transporta energia, porque são Majoranas, não transporta carga. E esse modo quiral ele é rotulado por um invariante topológico, que seria um número de Chern, que toma um valor mais ou menos 1. Então, a interpretação aqui é topológica no sentido de que se você muda o formato da sua amostra, se você bota pequenas impurezas, esse modo ele é permanente, ele permanece rodando no mesmo sentido e não tem um backscatter. Então isso aqui é bem característico. Por exemplo, o efeito Hall quântico inteiro, para quem conhece, funciona da mesma maneira. Então, bom, esse é o cenário do Kitaev puro, do modelo teórico, no Toy Model, e a pergunta é, será que você pode realizar isso na natureza? Será que se você esbarra numa pedra na selva, ela tem ferros de Majorana escondidos de você? Será que você pode fazer no laboratório?
E a resposta é um surpreendente sim, você pode fazer. Esse paper revolucionário aqui de 2009 mostrou que com uma série de ingredientes não triviais, você pode ter uma série de materiais que apresentam essa física de Kitaev. Então ele vai favorecer um termo de Kitaev num cenário bem específico, mas a mensagem que eu quero passar aqui nessa parte é que no material realístico, em que você realiza esse termo de Kitaev, você vai ter remanescentes de outras interações de spin. Então, o material realístico ele pode ter uma interação de Heisenberg, pode ter essas mais exóticas que eu chamo de gama, gama-linha, interagindo além do termo de Kitaev. Então, o material ele não vai ser só descrito por esse aqui. Isso é o que a gente chama de materiais de Kitaev. Toda uma área nova da matéria condensada está bastante ativa. Então, bom, esse cenário fez com que as pessoas procurassem quase que incansavelmente materiais que realizam líquido de spin, inclusive uma boa plataforma de se realizar maioranas, que é uma coisa que as pessoas têm buscado há anos. E o que eu vou focar hoje na minha apresentação é em um desses materiais. Claramente não fui eu que fiz o experimento, mas o meu objetivo é entender um pouco da teoria por trás desse material. Então é interessante que dentro dos candidatos é o primeiro que não apresenta ordem magnética, então as pessoas verificaram que ele não tem ordem magnética a longo alcance, o que é um ingrediente para a realização do líquido de spin. E o que é mais legal ainda é a termodinâmica dele não bate com o modelo. Então, se você pegar a densidade de estados que eu mostrei antes, que era linear, que são os termos de Majorana como grafeno, e calcula o calor específico, ele tem que ser linear também, C sobre T. E você faz o experimento e você vai lá e vê que ele diverge, na verdade. Então, o experimento, ele mostra, se você seguir a curva azul clara, que ele segue uma lei de potência na temperatura. Então, ele diverge a baixas temperaturas. Isso é anômalo. Você não espera isso com a teoria do modelo de Kitaev puro. Nem com o campo magnético também. O que é legal é que se você bota um campo no experimento, outro fato fenomenológico é que ele vai matar essa lei de potência. Então, bom, a primeira pergunta é por que ele tem uma lei de potência? Como se gera essa lei de potência, pelo menos por ponto de vista fenomenológico? Isso já foi respondido por uma série de papers que você bota impurezas, desordem, qualquer tipo de defeito no material vai causar isso. Então você consegue reproduzir. Você pega um modelo de Kitaev e bota desordem nos bondes, você arranca CITES, você modela a desordem no modelo, você consegue extrair esse expoente e reproduz o experimento. Então, a princípio, o problema estaria resolvido, mas surgem duas perguntas nesse cenário, que são as que eu quero responder hoje para vocês. A primeira é, qual é o grau de universalidade desse expoente? Então, será que se eu fizer esse experimento com algum daqueles candidatos de modelo de Kitaev, algum outro, eu acho o mesmo expoente? Isso não foi feito ainda, então será que a gente pode pelo menos ter uma previsão teórica? E qual é o papel da desordem naquela fase topológica? Outra coisa que as pessoas têm começado a procurar experimentalmente, ainda não há evidências, mas é um cenário que está proposto, é você tentar conseguir realizar aquele modo chiral na borda do material na presença de desordem. Então, como isso acontece na teoria, se essa topologia sobrevive? Então, para poder resolver o primeiro problema, a gente propõe o seguinte estudo. A gente toma esse termo extra chamado de K3-linha. Então, a ideia aqui é que, perturbativamente, se você pega as outras interações de spin que aparecem no material realístico e toma o termo mais simples, que preserva a integrabilidade e reversão temporal, que foi proposto nesses artigos aqui, você vai encontrar essa Hamiltoniana. Esse termo ele é qualitativo, porque ele não descreve aquele material em específico, mas é um termo que contribui, é um termo que pode aparecer em qualquer material. Então, uma vez que você muda o parâmetro, e se a lei de potência mudar, então quer dizer que você não tem mais universalidade. Então, ele é um bom parâmetro. Inclusive, se você lembrar, tem um termo de campo também. Eu boto aqui, que é o termo que eu chamo de capa, que as pessoas já sabem que não tem lei de potência, mas ele é diferente porque ele quebra a reversão, ele abre um gap, então ele não é trivial. Esse termo é trivial, no sentido de que tem exatamente as mesmas simetrias que o modelo de Kitaev. Então, se a lei de potência muda, com esse termo, ela não é universal. E, além disso, a metodologia que a gente usa para poder modelar a desordem é baseada em alguns artigos que já mostraram que é um modelo simples que consegue realizar a lei de potência, que é a distribuição binária dos bondes. A gente consegue distribuir bondes que são fortes ou fracos, isso meio que mimetiza os efeitos de impurezas no material. E a gente também coloca uma coisa chamada de fluxo aleatório. Além do fluxo zero que eu mostrei antes, a gente pode botar uma configuração aleatória do campo de gauge, que é intrínseco da teoria, lembrando, né, isso não é externo, isso é interno da teoria. E isso é relevante, por exemplo, à temperatura finita. As pessoas mostraram que isso talvez seja o ground state a temperatura finita, então a gente considera esse caso também. Então, aqui eu mostro o nosso primeiro resultado, que é a lei de potência na densidade de estados. Lembrando que, uma vez que você tem essa lei de potência na densidade de estados, o calor específico é o mesmo. E o que eu quero mostrar aqui são alguns resultados. Se você pega um modelo puro, sem nenhuma interação extra, só desordem, a gente reproduz a lei de potência. Isso já foi visto em outros resultados teóricos. E o que é legal é que com o campo externo, o setor de fluxo zero, que é o ground state original, ele abre um gap. Ele não fecha o gap. Então, esse é indicativo de que a topologia talvez sobreviva nesse cenário em específico. É um assunto que eu vou voltar em breve. E o negócio é, se você bota aqui o resultado novo que a gente obteve, um termo extra, você ainda reproduz a lei de potência. Mas a pergunta é, será que ela é universal? Então a gente calcula esse alfa, esse expoente da lei de potência, então aqui para o fluxo aleatório, que é um caso em que todos os cenários dão uma lei de potência, e a gente mostra que, primeiro, ela depende da desordem, o que já é razoável. Você imagina que dependendo como eu estou nesse parâmetro,
você vai variar o alfa. Ela morre com o campo, então a lei de potência ela sobe abruptamente se eu ligo o campo, que também bate com o experimento. Mas o que é interessante é que se eu ligo o termo K3', que é uma interação trivial, ele muda a lei de potência. E eu até testo isso com outros setores de fluxo. Eu posso botar aqueles fluxos na rede de maneira ordenada, eu boto alguns exemplos aqui, mas o que é relevante se você olhar o aleatório e o zero, eles são diferentes, tudo é diferente, ele depende de detalhes microscópicos da teoria. Então, a mensagem final é que o expoente não é universal, então você não deve ver uma universalidade no experimento se essa teoria ela descreve bem o cenário realístico. Então, por fim, para poder terminar minha apresentação, quero mencionar que a topologia no modelo desordenado, então para isso a gente calcula uma invariante chamada de índice de Bolt, não é um número de Chern, que é o usual de isolantes topológicos, porque ele precisa ser calculado na zona de Brillouin. E a gente perdeu a simetria de reversão, de translação, uma vez que você botou desordem no sistema. Então a gente calcula essa fórmula alternativa proposta nesses papers, que basicamente não exige a simetria de translação, porque ele é calculado no espaço real. Então a gente calcula para o fluxo zero, é aquele cenário que o espectro é gapeado, e a gente mostra que de fato ele é topológico, ele preserva aquele índice topológico como um número inteiro, independente dos parâmetros da teoria. Em contrapartida, o fluxo aleatório, que é o cenário talvez mais provável para a lei de potência, né, não é topológico. Esse caráter topológico é totalmente perdido. Ele te dá um número, mas ele não é inteiro. Né? Inclusive, ele vai caindo a zero para desordem forte, que indica que está entrando num regime de isolante trivial. Então, esse caso ele não é topológico. E, por fim, para poder corroborar esse resultado, a gente calcula uma coisa chamada estatística de níveis. Esse aqui é um pouco mais complicado, eu quero ser um pouco breve. A ideia é que uma vez que você diagonaliza o sistema, então a gente está fazendo diagonalização numérica aqui, né? Você tem um espectro de energias, e o espaçamento médio do espectro de energia, se você calcula estatística, isso é uma coisa bem conhecida de teoria de matrizes aleatórias, para quem conhece, vai te dar uma estatística se os seus estados são localizados, que é a estatística de Poisson, que ele não é correlacionado, ou se eles são estendidos, eles conduzem, que seria aquele caso do estado que vive na borda, que é a estatística gaussiana unitária. Então a gente mostra a ideia aqui que se a gente consegue achar aquele estado de borda, ele deve sobreviver como um estado estendido na borda do gap. Então a gente vê no fluxo zero que tem um gap de energia, o espectro ele cai, e ele toca a estatística de estado estendido justamente na borda. Então esse estado ele deve sobreviver, aquele estado topológico ele deve ter no fluxo zero, e isso só corrobora o resultado do índice topológico. E o que é interessante, o fluxo aleatório ele tem algum estado que conduz, mas ele é trivial, né? O índice, se eu voltar aqui no meu slide anterior, ele te dá um número, mas ele não é inteiro. Ele não é um número topológico. Justamente porque ele fecha o gap. Então, se você lembrar, um ingrediente é essencial para você montar aquele isolante topológico, ele abrir um gap no espectro, que não acontece no fluxo aleatório. Então, bom, aqui são as conclusões do meu trabalho. Então, só para recapitular qual era o problema, né? A gente partiu de um modelo de spin, que é um modelo bem complicado, como o próprio Kitaev, que propôs aquele modelo, mostrou, você pode reescrever em termos de Fermi de Majorana, você fermioniza o sistema, e você pode realizar um experimento, as pessoas têm feito isso. Então você tem uma lei de potência num experimento, a gente consegue explicar isso com um modelo desordenado, as pessoas já fizeram isso, mas o que é interessante é, se você pensa nesse ponto de vista, você pode tunar o parâmetro de desordem no seu modelo até eu encontrei a lei de potência e reproduzir o experimento. Mas isso, na verdade, não acontece porque não tem universalidade. A gente mostrou nesse estudo aqui que se você faz isso, você não consegue descrever aquele experimento porque você precisa montar um modelo específico para aquele material específico. Então, não tem universalidade. Em contrapartida, se você vê universalidade num ponto de vista experimental, o que é legal é porque isso vai destruir completamente a teoria que eu mostrei para vocês hoje. E é interessante que mostra que para poder você descrever um material de Kitaev realístico, você não pode usar o ponto integral, você não pode usar aproximações integráveis na Hamiltoniana. Você tem que partir de uma teoria, por exemplo, talvez com Fermi de Majorana interagentes. Seria um ponto de vista alternativo para considerar, se você vê universalidade no experimento. E, por fim, uma mensagem final. Esse é um passo que está em andamento na nossa pesquisa, que é um pouco mais geral, né? Eu mostrei só alguns resultados. A gente explorou isso com outro tipo de desordem e viu um cenário parecido. Então, outro tipo de desordem é a vacância, né? Você arranca sítios da rede, o que é mais plausível pelo ponto de vista experimental. E a gente calculou outras quantidades termodinâmicas. Aquela anomalia ela aparece também para a susceptibilidade, por exemplo. Então, com esse ponto de vista abrangente, a nossa pergunta final, que está em andamento, é uma coisa que a gente está finalizando agora, é entender não só como gerar essa lei de potência, mas explicar por que a gente tem uma lei de potência. Pensar talvez num mecanismo microscópico que dê a resposta. Por que não é um exponencial? Por que não é algum outro tipo de divergência? Então, a gente está tentando explicar de alguma maneira como que as coisas escalam com lei de potência, tendo todo o arcabouço termodinâmico desse modelo estendido. Então, bom, essa é a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Eu sei que foi um pouco denso. Espero que não tenha sido rápido demais. Eu agradeço e estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Então, perguntas?
Olha, É, ninguém tem ah, pergunta, tem pergunta. Ah, não, então vai. É você. eu queria perguntar uma coisa que eu Uhum. sempre tive dúvida, o que que é o campo de gauge num grupo discreto, Z2? O Que campo de geralmente a gauge, gente olha. É. então, a simetria dele, ele vai tomar só sinais, deixa eu ver se eu consigo voltar lá. É simples desde que parece mesmo, ele só vai ter esses sinais aqui, então, matematicamente falando, não sei se eu consigo dar uma resposta muito satisfatória, porque é bem simples, mas talvez fisicamente, se você quiser interpretar esse campo de gauge, pelo ponto de vista dos hexágonos, não sei se ficou clara a minha explicação, mas uma vez que você Uhum. fixa esse sinal aqui, a interpretação de fluxo ele vai ser o seguinte, é a circulação desses links aqui, então você pode imaginar, aqui o fluxo é um abuso de linguagem, na verdade, você pode imaginar que seria talvez o seu potencial vetor e você está tomando o rotacional dele, são só sinais, é bem simples desse jeito. Ah, tá. Uhum. E uma outra Tá bom. interpretação que cabe aqui dentro da teoria de gauge, uma vez que eu fixo os sinais dos meus hexágonos, que é o físico mesmo, isso é observável, eu posso escolher um calibre para os sinais nos links. Tem mais de um que satisfaz. O importante é, esses sinais nos hexágonos têm que ser satisfeitos. Agora, eu posso escolher várias configurações desses bondes laranjas para satisfazer. Seria um gauge. Eu posso escolher, tem uma liberdade Entendi. de calibre associada. Então, Ah, um você jeito de pode, interpretar essa teoria na rede, pelo menos, funciona assim. entendi. Você pode definir transformação de gauge. Eu Então posso tá, definir a beleza. transformação de gauge. É bem simplesinho mesmo, só um sinal mais ou menos um. Uma interpretação também, só para complementar que os majoranas não têm carga, né? Eles não têm aquela fase, então não aparece na teoria 1. Se esse líquido de spin fosse descrito por uma representação de Fermi de Dirac, por exemplo, é comum você ver em outros exemplos de líquido de spin aparecer um campo de gauge 1, que ele tem carga. Então ele não vai ter só um sinal mais ou menos um. Uhum. Seria como um campo eletromagnético mesmo. Entendi. Obrigado. Nada? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Dá tempo? Eu Dá tenho uma tempo, pergunta dá tempo. específica e de interesse próprio. A estrutura de bandas desse material, ela é degenerada de spin? A de Ou spin pode acontecer é alguma altamente. A de spin de é, spin? aqui são os majoranas, né? Então a ideia é que a gente conseguiu meio que diagonalizar em bloco esse sistema, né? Então tem um spin que é altamente degenerado e um jeito esperto de resolver você particionar os passos de Hilbert nessa linguagem de majoranas, né? Outro jeito de interpretar. Agora, se eu volto e tento escrever a teoria... Opa, eu tô passando demais. Aqui, eu acho que é esse slide. Não tô conseguindo passar. Perdão. Bom, esse slide serve. Esse aqui. Então, você não, é aquela história que eu falei, você não consegue satisfazer isso aqui. Se você pega o modelo clássico, você não pega o modelo quântico, que calcula essa estrutura de banda dos spins, ela dá uma flashbang, né? Ela é. Eu não sei se você é da matéria condensada, não sei quem está perguntando, Ana, mas. MV, eu tô aqui, Agora eu tô te muito vendo. ligado. Perdão. Então a ideia é justamente essa, ele é altamente degenerado, então essa frustração de spin ela vai gerar uma degenerescência no espaço de spin, ele é massivamente degenerado, na verdade. Mas você consegue resolver esse problema quebrando o Fermi de Majorana. É uma linguagem bastante rebuscada, mas que resolve esse problema. Então, na linguagem de spin, você não consegue resolver o problema por conta disso. Isso é típico desses materiais de líquido de spin. Tem outros Não, exemplos em outras redes que acontece isso também. tá, não, eu pergunto por que você está procurando. Quer dizer, você tem uma quebra dessa simetria de inversão temporal, Uhum. e aí você Sim. consegue abrir o gap. Mas se você soma os spins, eles são degenerados, então no total a sua Hamiltoniana não ela continua sendo invariante sob inversão temporal. É isso que acontece? Do modelo original, sim. Mas a questão é que eu boto um campo aqui, né? Quando esse termo aqui, eu não sei se ficou claro na minha apresentação, eu boto um campo extra Você nele. coloca um campo externo e você quebra. Aí Ele tem um quebra limite. essa degenerescência. Não, É obrigada. por isso, justamente. De nada. Bom, Não sei então, se tem mais alguma pergunta. Só uma coisa, Uhum. mais um pedido mesmo. Você pode pôr no Slack alguma referência para a integrabilidade do modelo de Kitaev? Alguma Eu referência? O tô. próprio paper do Kitaev, se você quiser pegar aqui, esse é um Uhum. paper famoso porque é um paper titânico de 100 páginas que ele propôs o modelo, resolveu, botou campo e tirou toda a teoria algébrica dele. É um paper bem de física e matemática. Se você for da área, você vai gostar. Ah, tá. É essa parte mesmo Então, que eu queria mesmo. ele mostra que a integrável é bem engenhoso. Acho que você vai gostar do artigo. Então tá, obrigado. De nada.
Então, bom, eu vou parar de compartilhar, que eu acho que não tem mais perguntas, mas se alguém quiser, pode perguntar no chat. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor, pela apresentação. E agora a gente passa para a última apresentação do dia, do Rui. Rui, tá por aí? Assim, bom dia, pessoal. Bom Posso dia. começar Pode a... compartilhar. Tá. Um segundo. Pronto. Estão vendo na tela? Sim. Bom, então, Rui, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vai fazer sua apresentação agora. Pode começar. Tá bom. Obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui no Paulo Leal. E, como falou, meu nome é Rui Aquino, sou estudante de doutorado da UERJ, na verdade, do Estado do Rio de Janeiro, e orientado pelo professor Daniel Barsi. Eu vou falar sobre o projeto que eu tenho feito já há alguns anos, né, com o título Pontos Excepcionais e Líquidos de Fermi com Interações Multipolares. Em outras palavras, a gente estudou a dinâmica desses sistemas líquidos de Fermi, que eu vou falar em minutos, e a gente achou estruturas não triviais na dinâmica desses sistemas. Mas primeiro, a dinâmica, né, eu vou estar falando de modos coletivos, e como isso é um evento para diversas áreas e diversos níveis, o que são modos coletivos? Aqui nesse GIF, que eu acho bem divertido, vocês veem basicamente uma rede, né, uma estrutura com átomos, e quando eles estão se movimentando, quando você vê a dinâmica, eles estão carregando uma excitação, que basicamente a gente descreve como uma onda. Essa onda é o fônon. Acho que é a primeira noção de modo coletivo que a gente vê na nossa, assim, em algum momento da nossa vida acadêmica. E o que eu estudo são modos coletivos como o fônon, porém para outros sistemas. Basicamente, quando você tem sistemas de várias partículas interagindo e a gente tem essa dinâmica, podem ter a excitação de modos coletivos. Mas muito bem, qual outro tipo de sistema, mais particularmente, qual sistema eu estudo? Eu estudo sistemas de elétrons a potencial químico alto e interações multipolares, que eu vou descrever em um segundo. Para quem viu o seminário da professora Aline no primeiro dia, ela botou uma imagem até bem parecida, falando de supercondutividade, em que a gente tem essa superfície de Fermi aqui, que veio do potencial químico alto, e lá ela botou uma linha aqui, né, que, ou seja, tinha um elétron aqui e um elétron do outro lado, o par de Cooper. Eu estou em outro canal, eu estou estudando elétron e buraco, ou para o pessoal de partícula, é um elétron e uma antipartícula do elétron, né? E essa interação entre quatro férmions, o que faz é botar interação entre esses pares partícula-buraco. Eu vou considerar, até para o método, que a relação de dispersão desses elétrons é linear, eu expando em momento e pego só o termo linear, e expando, né? Seleciono a interação de multipolo que eu quero. Né? Interação de multipolo, quando eu expando numa série de cosssenos, essa expansão vem da forma, né, circular da superfície de Fermi. Eu posso ter F0, que é a interação de densidade, a carga a muito curto alcance, a dipolo e a quadrupolo, e por aí vai. Eu vou focar na dipolo e a quadrupolo nesse trabalho, que são nessas interações que eu vejo uma estrutura não trivial. Mas, ok, de forma real, né? O que essas interações descrevem para mim? A interação de dipolo em sistemas metálicos, estou estudando metais, em sistemas metálicos que são invariantes por outras noções que ele leu, ela renormaliza a massa. Então, acho que esse conceito é bem definido, tanto em matéria condensada quanto em altas energias, a massa efetiva, e o F1 é quem domina essa renormalização. Tanto que a gente pode pegar materiais como arseneto de galho, por exemplo, em que tem experimentos da renormalização da massa do elétron, né? Então, muito bem, a gente tem uma aplicação para a interação dipolar. E interação de quadrupolo? A interação de quadrupolo está relacionada com a nematicidade. A nematicidade é uma fase da matéria diferente. E muito observado, por exemplo, em física de supercondutores. Aqui eu estou dando um exemplo de supercondutores à base de ferro, em que vê essa ordem nemática. A gente viu, eu botei a superfície de Fermi no slide anterior, é uma superfície escolar. Na fase nemática, essa superfície circular é deformada para uma elipse, né? Basicamente, é assim que a gente vê em materiais a interação de quadrupolo. Muito bem, dando essa motivação um pouquinho quase experimental, né? Usando experimento, qual método eu vou usar? O método que eu vou fazer para calcular meu trabalho chama-se bosonização multidimensional. Basicamente, eu vou pegar aquela hamiltoniana com 4 interação quártica e eu vou mapear ela para um sistema bosônico
e vou rezar para ser algo quadrático. E, bem, o método me dá algo quadrático. Eu consigo pegar a superfície de Fermi, fracionalizar ela em pequenos domínios, que aqui eu estou botando como quase um paralelepípedo, né? E escrevo um bóson quiral para cada um desses domínios, de forma que eu escrevo uma peça íntegra, um funcional gerador de bósons quirais. Aqui eu tenho a ação livre, quadrática, e a ação da interação, que tem aquele mesmo F do primeiro slide, só que agora ela está fracionalizada nesses PET, mais a interação quadrática, a ação da interação, ela mistura dois domínios desses, dois PETs diferentes. Até aí, tudo bem. Eu tenho uma ação quadrática, eu posso resolver ela de forma exata. Esse propagador livre aqui é basicamente uma função-resposta da densidade, isso ainda dá para medir, esse QDS. E, pois bem, com um breve cálculo, não vou entrar aqui nos detalhes do cálculo, eu calculo esse propagador aqui, que esse Q, essa quantidade tensorial aqui escrita, né, como propagador entre duas matrizes, e essa matriz aqui é o momento de quadrupolo, né, que é uma matriz sem traço, e por causa dessa simetria específica do momento de quadrupolo, eu tenho três componentes independentes dessa matriz, desse objeto tensorial, né? E eu vou focar em um deles só, esse M2+, basicamente a correlação entre esses, que o nome são canal longitudinal. Nesse propagador aqui, eu tenho uma função, né, basicamente aqui está a coisa de acoplamento relacionada à nematicidade. Eu vou focar no canal quadrupolar, basicamente seguindo o que eu descobri. O dipolo foi algo que a gente descobriu bem recentemente. Mas, né, aqui fica focado a constante de acoplamento do quadrupolo, e essas funções aqui são funções analíticas dessa variável S, que é a variável que aparece quando a gente estuda a dinâmica desses sistemas. Esse trabalho aqui, basicamente, eu fiz em 2019, 2020, ano passado, está publicado, e o que a gente achou foi, ao calcular os polos daquele propagador, a gente acha os modos coletivos. E entre os vários polos que a gente achou, dois tinham uma estrutura bem interessante, que era essa estrutura de raiz quadrada. Olhando a raiz quadrada, a gente pode ver que quando a raiz quadrada é positiva, é maior do que zero, os polos são positivos, esses S aqui são positivos, e quando ela é menor do que zero, esses S são reais, e quando ela é menor do que zero, esses polos são imaginários. Então eu posso plotar. Eu tenho esse S, parte real, parte imaginária, e aqui está a constante de acoplamento. Quando a raiz quadrada é positiva, eu tenho só dois polos reais, esse S mais e o S menos, e quando a raiz quadrada é menor do que zero, eu tenho esses dois polos, um complexo conjugado ao outro, eles ganham uma parte imaginária. E muito bem, eu tenho esse ponto, né, entre um regime, né, real e um regime complexo. Esse ponto aqui eu chamo de ponto excepcional. Ele é altamente não trivial, ele tem uma topologia associada a ele, que eu vou falar agora em instante, e ele é bem atípico, porque a gente está na fase metálica do metal, basicamente. Então a gente espera que não tenha nada de diferente, a fase metálica dos metais foi desde os anos 50. Mas, pois bem, esse ponto aqui, o que pode descrever para a gente? Olhando para esse S, a gente vê aqui frequência dividido por momento, né? Basicamente essa variável estranha que aparece quando a gente vai escrever líquido de Fermi. E fixando o momento, que do ponto de vista experimental faz muito sentido, eu tenho aqui basicamente um espectro, mas não um espectro qualquer que a gente vê em mecânica quântica, um espectro complexo. O espectro tem parte real e imaginária. E então, beleza, se eu tenho espectro, qual é a hamiltoniana que descreve esse espectro? A hamiltoniana é uma hamiltoniana não hermitiana. E, novamente, vai dando cada vez mais níveis que está acontecendo. Essa hamiltoniana não hermitiana, né, claramente aqui, não hermitiana, quando a gente gira o complexo conjugado dela, o Dagger dela é diferente da original, tem essa cara, ela é simétrica, e, pelo caráter não hermitiano, o espaço de Hilbert é separado em dois. Os autovetores são duais ao outro por uma transformação do tipo conjugado complexo. Então, a gente vai ter essa equação de autovetor e essa equação de autovetor com o dual dele. Esse autovetor tem esta cara aqui. E, então, a gente consegue, com essa interpretação de espaço de Hilbert e espectro, a gente vê que o ponto excepcional é nada mais nada menos que uma degenerescência diferente
da degenerescência hermitiana que a gente aprende em mecânica quântica. Por quê? Porque quando a gente está num ponto excepcional bem em cima dele, em vez de só os autovalores irem para um ponto só, os autovetores também colapsam. Então, a gente cria um buraco no espaço de Hilbert. E com esse buraco no espaço de Hilbert, a gente pode calcular uma fase de Barry. E ver que a fase de Barry é diferente de zero. Essa fase de Barry diferente de zero caracteriza que a gente tem uma topologia associada a esse ponto. Agora, eu estou falando de topologia, de espaço de Hilbert não hermitiano. A pergunta são várias coisas especulativas. A gente consegue ver esse ponto excepcional? A resposta é sim. Ano passado, né, nesse paper que a gente caracterizou completamente topologia, caracterizou o ponto excepcional, a gente também propôs um jeito de observar com basicamente experimentos de espectroscopia. Essa espectroscopia específica se chama pump probe, em que a gente dá uma porrada no metal e deixa o metal relaxar. E a gente está vendo as ondas, né, que os modos coletivos. A gente vê ondas, como eu estou dizendo o tempo todo que a gente está tentando ver. Nessa região que eu tenho dois polos reais, a gente vê essa onda azul, que ela está crescendo, ela não dissipa. No ponto excepcional, a gente deixa de ver ondas, a gente vê funções lineares, o que é altamente diferente. Eu só estou observando onda, começar a ver, em vez de funções cossenoidais periódicas, eu vejo uma função linear. Então, esse ponto excepcional tem um caráter bem distinto do que a gente esperava ver no experimento de medição de ondas no material. E nessa região aqui, com dissipação, a gente vê uma onda, né, dissipando. Quando tem parte imaginária da frequência, a gente vê uma onda dissipando. E aí, tudo bem, é um tipo de experimento que consegue ver. Agora, esse ano, a gente achou a mesma estrutura para os modos dipolares, de interações dipolares, até a gente não esperava, porque o modo dipolar é conhecido há muito tempo. Mas, em experimentos de condutividade, a gente acha também uma assinatura bem específica deles. A gente tem aqui, basicamente, uma barra bidimensional e a gente considera paredes na barra e joga um campo elétrico. Por causa dos espalhamentos, né, do choque dos elétrons com as paredes da barra, a gente tem que a condutividade tem um fator de Drude, conhecido já há muito tempo, e ganha um fator não local. Esse fator não local permite que a gente observe o ponto excepcional que dá, né, uma assinatura quando a parede, as colisões com a parede são muito fortes, a assinatura é que o pico de Drude cai. O pico de Drude é algo bem robusto, o pessoal já conhece há muito tempo, então a gente vê uma assinatura bem forte desse ponto excepcional. E no ângulo de defasagem, que é basicamente o ângulo entre o campo elétrico e a corrente, a gente vê que ou o bichinho não está em fase, ou em frequências específicas ele ganha um pico, né? Ele fica em fase. Essas frequências específicas são múltiplos da frequência do ponto excepcional. Então, concluindo, acredito que eu devo ter falado correndo. Senti que eu estou falando correndo. Vocês me falam aí se falei muito rápido, eu posso tirar dúvidas. A gente descobre que no espectro de modos coletivos de líquidos de Fermi, a gente apresenta essas estruturas não hermitianas e com caráter topológico chamado pontos excepcionais. Esses pontos excepcionais não dependem do modelo que a gente está estudando, tanto que em cada artigo a gente botou um modelo diferente para tentar calcular os modos coletivos. Já estudamos teoria de campos um pouco mais, convencional. Estudamos com esse que eu apresentei aqui, bem rápido, bosonização multidimensional e em teorias de transporte, resolvendo equações de Maxwell-Boltzmann. A gente acha o ponto excepcional em todos esses tipos de métodos. Então, a gente vê, basicamente, que o ponto excepcional depende da dimensionalidade, a gente está em sistemas bidimensionais, e da interação, das interações de multipolo. E não apenas a gente tem a caracterização teórica, como a gente reconhece assinaturas experimentais que a gente pode propor medições dessas degenerescências, tanto na condutividade como em experimentos de espectroscopia. Agora, quais materiais poderiam ser vistos? Basicamente, a gente acha que arseneto de galho, ou arseneto de galho dopado com alumínio, pode ser um bom candidato a medir o ponto excepcional relacionado à interação dipolar. E, por exemplo, esqueci o nome desse composto. O metal pesado. São metais pesados. Esqueci o nome desse composto. Roteneto de estrôncio. Isso. Roteneto de estrôncio são promissores para observar o ponto excepcional quadrupolar. A pergunta futura que a gente tem é como esse ponto excepcional impacta o elétron original do sistema, que a gente está vendo basicamente só modos bosônicos. Vai calcular uma self-energy, uma alta energia.
E uma outra pergunta que a gente tem é, já que o concepcional ele tem uma topologia associada a ele, a gente tem uma fase topológica da matéria? A resposta não é exatamente sim tão rápido, tem muita coisa aí, a gente está fazendo avanço nessa direção e a gente espera dar resposta para isso logo. E eu finalizo por aqui, agradeço a todos. Então, obrigado, Rui, pela apresentação. A gente abre agora para as perguntas. Eu fiquei curioso para tentar entender um pouco sobre o mecanismo, processo físico ali, que eu acho que é no slide anterior, Tira que a à medida condutividade. que à medida que você diminui o gama, parece que vai explode ali o sigma, né? Qual que é o processo Bem, por trás eu disso? falei tudo correto, mas vamos lá. Uhum. Esse gama... Peraí que eu tô falando. Deixa isso aqui. Esse gama basicamente mede o quão forte meus elétrons estão chocando com a parede. Essa parede aqui, essa região um pouco mais escura aqui, eu chamo de pastilha, porque são barras bidimensionais. Isso aqui é basicamente a pastilha. Então, quanto mais forte é a colisão com a parede, quanto mais a colisão com a parede domina todo o processo, mais forte a gente vê as assinaturas do concepcional. Basicamente, a gente tem vários regimes de transporte. E num regime específico, podia ser balístico, podia ser difusivo, podia ser hidrodinâmico. Num regime específico, a gente chama de strong boundary, ou parede, que a parede domina, a gente vê essa assinatura do ponto excepcional. Entendi. Eu respondi a pergunta? Sim. Okay. Basicamente, a gente tem que procurar observáveis dinâmicos, né? Porque a gente não está vendo nenhuma propriedade estática do sistema. Então, a gente foi para espectroscopia e condutividade. Entendi. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se eu estou enganada, mas você mencionou que tem interação de longo alcance. Não, são todas de curto alcance. Tá. Só de curto alcance. Não, tá, tudo bem. De longo alcance. Eu ia perguntar se justamente não deixa de ser um líquido de Fermi quando essas interações de longo alcance aparecem. Então, quando a interação de longo alcance aparece, a gente vai ter um plasma, né, como modo coletivo. Uhum. Deixa de ser... Bem, esse longo alcance de rotação de Coulomb tem a ver com carga. Então, esse F0 deixa de dominar e quem domina é o Coulomb. E aparece um outro modo coletivo chamado plasma. A gente estudou densidade a curto alcance também, em 2019 e 2020, nos trabalhos de 2019 e 2020, e a gente não achou um ponto excepcional relacionado a essa interação. Por isso que a gente fala que só as interações multipolo que encontram essa fenomenologia, né, não hermitiana. Tá bom, obrigada. De nada. Alguém tem mais uma pergunta? Bom, se não, agradeço novamente ao Rui pela apresentação. Eu que agradeço a oportunidade. E agora a gente vai para o intervalo do almoço e voltamos às 1h30 com a apresentação dos alunos 4, grupo 4. Então, até daqui a pouco, pessoal.